Olá, Doc! Seja muito bem-vindo nessa temporada que nós vamos falar sobre algo que eu gosto muito, já estudei muito e mudei muito ao longo da minha carreira, que é o posicionamento médico. O posicionamento, o branding no geral, se você é médico, profissional da saúde, se você quer se posicionar melhor no mercado, você vai entender o que eu estou falando, porque posicionamento é tudo. A forma como você constrói a sua autoridade, como você é lembrada, como você é reconhecida, faz muita diferença no mercado. Hoje, eu sempre costumo dizer que não basta você ser bom, não basta você ser competente tecnicamente. Infelizmente ou felizmente, eu preciso te dizer que isso não é o suficiente mais para o mercado. Você precisa parecer ser, você precisa se posicionar. Isso mesmo, Doc. Você precisa se posicionar como um profissional de referência, como uma autoridade no mercado. Senão, vai vir outra pessoa e vai ocupar esse lugar que você às vezes está ensaiando, que você almeja tanto ocupar. Vem outra pessoa, às vezes, que tem menos conhecimento, menos reconhecida, que tem menos bagagem mesmo teórica, prática que você, e vem e ocupa esse lugar. Então, vamos aprender sobre posicionamento médico. Você precisa entender que você precisa ser a única pessoa na mente do teu cliente. Vamos lá. Agora, o que você acha que é posicionamento ou branding? As pessoas acham que posicionamento e branding, é água na taça, é blazer, e vocês podem ver aqui que nem blazer eu tô e nem estou com uma água na taça. Então, posicionamento é muito mais do que isso. Posicionamento é o lugar, a autoridade que você ocupa na mente das pessoas. É você se tornar relevante. Quando eu penso em telefone, né, quando eu penso em celular, qual é a primeira marca que vem à sua mente? Quando eu penso em uma bolsa, qual é a primeira marca que vem à sua mente? Quando eu penso num computador, quando eu penso em facilidades tecnológicas, qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Talvez quando eu falei de celular, você pensou em Apple, né, em iPhone. Quando eu falei de computador, você pensou em MacBook. Quando eu falei de bolsa, talvez você pensou numa Prada, numa Louis Vuitton, mas fato é que essas marcas, elas têm um posicionamento e um branding muito forte. E por isso que elas são a primeira marca que vai vir à mente do seu cliente. Nossa, da nossa mente. E é isso que você precisa ocupar. É muito interessante porque as marcas em si, elas já fazem isso há muitos anos, décadas, talvez centenas de anos. Mas os profissionais no geral, principalmente o profissional liberal, o profissional de saúde, então, nem se fala, ele ainda não percebeu que ele é uma marca. Então, a partir do momento que você começa a se olhar, a se enxergar como uma marca na mente do seu cliente, você começa, assim, a se tornar relevante. Você precisa se enxergar como uma marca e pensar que lugar que eu quero ocupar na mente do meu cliente. Agora, eu quero te mostrar então como você vai construir essa autoridade, como você pode ser lembrada e reconhecida como uma médica que faz a diferença, como uma médica referência na tua área. E pega papel e caneta, pega o teu café, o teu bloquinho de notas, para você mudar aí a sua carreira e implementar hoje mesmo, tá bom? Fica aqui o meu convite para você conhecer também os meus outros produtos, os meus cursos. Tem o Mediclex, tem a minha mentoria Empower Med para médicas de sucesso, médicos que querem aí ter sucesso na sua carreira, 1%, eu falo que são 1%. E vamos conversar então sobre posicionamento. Bom, eu falei um pouco mais sobre isso, mas vamos entrar no posicionamento médico. O que é o posicionamento médico? O posicionamento médico, eu quero que você imagine alguém, pode ser uma personalidade, pode ser alguém, por exemplo, um ator ou uma atriz que você admira muito. Quem que você, poxa, fala assim, nossa, esse ator, ele realmente é muito bom. Esse ator fez parte da minha adolescência, da minha infância, e ele continua atuando, ele continua sendo muito bom. Agora, passa isso para a área médica. Que médico que você gosta? Que médico que você vê assim,
ele atuando, que você admira, que você fala, uau, esse médico, ele é bom. Ele não só é bom, como ele também sabe falar, ele é bom na comunicação, ele é bom tecnicamente e ele também é muito bom, acolhedor, amoroso com os pacientes, com os funcionários. Eu acho que uma coisa que eu sempre prezei, né, dentro da minha carreira foi enxergar e olhar pessoas para modelar. Então fica aqui esse insight para você buscar pessoas para você modelar. Você buscar pessoas também para te mentorear. Essas pessoas, elas precisam ser pessoas que você admira, pessoas que você gosta, pessoas que você também admira não só como uma pessoa tecnicamente boa, que, por exemplo, fez cursos, estudou em boas escolas, realmente se capacitou, mas como também é uma pessoa humana, né? Uma pessoa que você olha para a vida dela e você gosta. Isso eu acredito que é muito importante também, né? Mas quero que você pense nessa pessoa, então. Por que eu estou dizendo isso? Essa pessoa que você admira, você não admira só pela competência técnica, certo? Você lembra dessa pessoa, esse médico, essa médica, porque esse médico ele representa algo maior. Ele tem uma mensagem clara, ele é uma referência, não só na sua área, mas como, por exemplo, como ser humano, uma pessoa que você admira. Não tem como dividir as coisas, é muito difícil. Por exemplo, eu lembro do House, era uma série até que eu gostava, né? Da TV, enfim, dos streamings, e eu odiava o House. Na verdade, eu gostava da série, mas eu falava, gente, esse médico ele é muito grosseiro, ele é ruim com os pacientes. Eu acho que, enfim, ele tinha uma personalidade difícil, né? E eu falo assim, eu gosto da série, mas eu não gosto do médico. Então eu falo que é difícil você separar e é difícil você falar, eu gosto dessa pessoa, mas nossa, ele é um péssimo, ele é ótimo tecnicamente, mas ele é péssimo com o trato com as pessoas. Isso é muito ruim, né? Então, lembre-se disso. Quando você quer ser posicionada, qual lugar que você quer ocupar, que você quer ser percebido na mente das pessoas. Posicionamento é como você ocupa esse espaço único. E isso vai muito além de diploma, de especialização, mestrado, doutorado. Eu gosto de dizer que é como se fosse um bom filme, né? Um bom filme, não basta ele ser tecnicamente bem feito, cheio de efeitos especiais, um bom elenco, mas ele precisa ser envolvente, ele precisa ser emocionante, ele precisa tocar as pessoas. Isso faz um bom filme. Agora, se você quer ser uma médica que as pessoas nunca esquecem, que marca a vida das pessoas, que é recomendada por outros médicos e por pacientes, isso só vai ser possível com algumas estratégias que eu vou mostrar para você hoje. Então, como que eu construo relevância e autoridade? Uma das coisas que eu acho muito importante é você entender, né, os 3 passos essenciais para você construir relevância e autoridade. Eu vou passar para vocês 3 passos para você construir relevância e autoridade. Presta atenção. Passo 1, tá, gente? Isso aqui eu trouxe de livros, de referências. Então, o primeiro passo é você escolher um nicho de atuação, um micro nicho, uma área que, além disso, brilha teu olho, que tem propósito e que ainda assim você pode construir tua carreira e ganhar dinheiro também, porque isso é importante, né? Você conseguir gerar renda através disso. E você já ouviu o ditado: quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Na medicina é a mesma coisa, isso também é verdadeiro. Então, escolher um nicho ou um micro nicho é muito importante. Então, muitas vezes eu vou falar assim, eu quero escolher o nicho de emagrecimento. Emagrecimento é um nicho muito promissor, né? Não é à toa que tem muitas pessoas que sempre falam de emagrecimento, todo mundo está querendo emagrecer, sempre tem pessoas buscando dietas mirabolantes. Mas qual que é o seu micro nicho dentro do emagrecimento? O meu nicho é jejum intermitente. O meu nicho é você emagrecer sem sofrer. O meu nicho é você emagrecer com esse exercício. Estou dando um exemplo, tá? E aí você vai entrar nesse micro nicho dentro do emagrecimento, qual que é a sua linha, qual que é a sua forma de abordar, por exemplo, o emagrecimento.
Existem outras formas, por exemplo, dentro da pediatria. Eu falo que a pediatria é uma área extremamente grande, né? Pediatria você pode falar do adolescente, você pode falar de hormônio, você pode falar do bebezinho recém-nascido, do crescimento, do desenvolvimento, da parte de amamentação, de sono, enfim, tem tantas áreas que você pode trazer dentro da pediatria. Mas qual que é o seu micro nicho? Qual que é uma área dentro da pediatria que faz sentido para você, que você gosta e que também pode te trazer retorno financeiro? Então começa a pensar nisso, tá? E em outras áreas, por exemplo, vou contar uma experiência aqui de uma mentoreada. Ela é médica da família, também com especialização na área de geriatria, né, geriatra. E eu conversei com ela numa reunião, né, de encontro individual que a gente tem na mentoria. E ela falou, eu gosto muito de cuidar da saúde do homem, eu gosto muito de cuidar da saúde da mulher, eu gosto de cuidar dos idosos. E eu virei para ela, bem séria, e falei assim, olha, é o seguinte, não tem como você atirar para tudo quanto é lado. Não tem como você falar, eu gosto de cuidar de homem, de mulher, de velho, de criança, enfim. Tô dando um exemplo aqui bem geral. E eu falei assim para ela, eu lembro bem claro, eu falei, olha, tem algumas áreas que são mais promissoras, tem algumas áreas que estão em alta, que a gente sabe que traz mais retorno financeiro. Eu quero que você pense. Falei para ela assim, eu vou te dar uma semana para você pensar e você decidir a área que você quer seguir, né? Que você quer caminhar. E aí foi até menos de uma semana, foi bem interessante porque ela pensou e ela voltou para mim e falou, Kelly, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou trabalhar com medicina do estilo de vida. Ela falou, me encontrei, é incrível, todos os pilares, tudo que eu falo, a questão de sono, qualidade de vida, atividade física, exercício, enfim. Fechou aquilo que ela via como, de fato, a prevenção, né? Uma medicina preventiva, uma medicina que não é um olhar para a doença, mas sim para a saúde. E aí ela ficou assim, vislumbrada, foi muito legal, porque assim, avançamos muito na mentoria. E hoje ela, acredito que ela já deve estar faturando aí R$100.000. Eu vou até dar uma mensagenzinha para ela, mas de plantões e convênios que ela atendia, ela abriu o instituto dela dentro de uma cidade pequena em Minas Gerais, tá? É real essa história, onde todo mundo fala, nossa, mas nunca vai dar nada, né? Como que vai ganhar dinheiro assim, no interior, do interior, do interior? Ela tá faturando super bem, tá indo bem, tá cobrando, acho que a consulta dela aí agora já é a mais cara da cidade e tá super feliz, feliz da vida. Então, veja que isso tudo por quê? Porque ela escolheu um nicho, um micro nicho, tá? Então, o primeiro passo, escolha um nicho promissor, que possa sim te trazer retorno financeiro e que brilha teu olho, que tem a ver com o teu propósito. Óbvio, né? Senão você não vai conseguir nem dar continuidade, nem seguir adiante. O passo número 2, você precisa ser consistente na sua mensagem. Seja consistente na sua mensagem. A autoridade, ela se constrói com consistência. E você pensa assim, nossa, mas aquela pessoa fala sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Talvez você esteja olhando sempre a mesma coisa, porque você olha todo dia, mas você concorda que aquela pessoa ela só é autoridade naquela área? Quando eu penso em jejum intermitente, eu penso em tal pessoa. Quando eu falo em emagrecimento, tal pessoa. Quando eu penso em medicina de estilo de vida, tal coisa. Quando eu penso em medicina integrativa, pediatria integrativa, quando eu penso em amamentação, quando eu penso em saúde da mulher, enfim, você pode, né, fazer aí um brainstorm e você falar, poxa, mas é só o fato de você ser consistente em algo que você se torna autoridade. E, gente, consistência não é coisa de um mês, 2, você entende? Você precisa ter consistência de meses, às vezes anos, dentro de uma mesma área. Se não tá dando certo, é porque provavelmente você tá fazendo errado. Já te digo, tem alguma coisa errada, precisaria olhar, obviamente precisa entrar mais a fundo. E se você não está crescendo, é porque talvez realmente não seja uma área interessante, não seja uma área que tem tanto retorno. Mas eu te garanto que se você tiver consistência, você vai ter resultado.
tá bom? Foco é disciplina, é você fazer o que tem que ser feito todos os dias. A gente já trabalhou isso muito. Falei sobre o JJ, sobre performance aqui. Você pode olhar os outros Magiclex anteriores, as aulas anteriores, para você entender o que eu estou falando, né? Mas você precisa ser previsível. É interessante que eu assisti até um podcast dos sócios, que ele entrevistava duas pessoas de branding, o Paulo Cuenca e o Arthur Bender, que é um livro também que eu li, ele fala sobre branding, e ele falava assim, sobre a previsibilidade, né? Quando a pessoa é previsível, você fala, nossa, eu já sei o que ela vai postar, eu já sei o que ela vai falar sobre tal assunto. Mas você fala assim, nossa, se você já sabe que a pessoa vai falar sobre tal assunto, por que você quer a opinião dela? Gente, porque a questão da previsibilidade é assim, nossa, eu não esperaria outra coisa da doutora Kelly. Esse é o posicionamento que eu esperaria dela. Entende? Então, as pessoas querem ver a tua opinião e elas sabem, no fundo, o que esperar. Mas elas não querem se sentir decepcionadas, de certa forma. Então, seja previsível para o teu público. Se o teu paciente ou colega pensa numa coisa, isso normalmente se torna mais evidente, de repente, em assuntos polêmicos, aquelas coisas meio, né, que o pessoal fica em cima do muro, você vai lá e se posiciona. Isso faz total diferença, tá? Tem que se arriscar, assim, no sentido, poxa, tem que botar a cara para bater? Tem, porque às vezes se você se posicionar de um lado, vai ter retaliação. Mas até mesmo esses grandes players, né, você vê o Paulo Cuenca e outros, eles falam isso. Se você não é odiado, né, pode, obviamente vai ser uma minoria, mas se você não é odiado, tem alguma coisa errada. Você não está batendo de frente, você não está fazendo, sabe assim, o seu trabalho bem feito. Por isso que eu brinco, né, entre aspas, você ter hater, por um lado é bom, sinal de que você está fazendo um bom trabalho, sinal de que você está no caminho certo, né? Então, vamos para uma coisa prática. Beleza, escolhi um nicho, fui consistente na minha mensagem. Então, eu quero que você escolha, por exemplo, 3 pilares no máximo, ou dentro das grandes áreas, que sejam associativos. Por exemplo, eu trabalho com emagrecimento, né? Eu trabalho com emagrecimento, por exemplo, né? E eu vou ensinar mulheres que querem emagrecer. O nicho, assim, por exemplo, mulheres de 40 anos, mães, elas, né, tiveram filho, pararam de se cuidar, e aí se sentem um pouco meio fora, assim, com vergonha, baixa autoestima. Então, por exemplo, um dos conteúdos vai falar sobre emagrecimento, sobre alta performance, exercício. Uma outra área que você tem que falar é a alimentação. Então, você vai trazer os pilares. Olha, como que a gente emagrece? Como que uma mulher, 40 anos, meia idade, né, começa? Você tem que fazer atividade física, você tem que se alimentar bem, nutrição. E o outro pilar, por exemplo, cuidar da mente, né? Mentalidade, é você não ficar se auto-vitimizando, você ter pensamento sobre si mesma melhor, você trabalhar sua autoestima, autoconhecimento, por exemplo. Então, você vai escolher esses 3 pilares, né? Estou dando um exemplo de emagrecimento, mas poderia ser qualquer área. Se eu falo, por exemplo, de medicina integrativa, eu vou falar de suplementação, eu vou falar de estilo de vida, enfim, pilares de sono, de alimentação, de qualidade de vida, exercício, por exemplo. E vou falar sobre o uso de terapias injetáveis, por exemplo, se eu faço terapias injetáveis. Agora, se eu sou pediatra, então, no caso, eu trabalho muito com a parte de desenvolvimento infantil, autismo, sono e amamentação, né? Eu falo que já, né, ficou um pouco geral nesse sentido, já é, entre aspas, até um pouco complicado, porque você, né, destoa um pouco do público, mas ainda assim é um tema interessante, tá? Então, seja consistente na sua mensagem, né? O branding, a autoridade, você constrói com consistência, certo? E o terceiro passo é tenha um diferencial claro. Gente, esse passo é, assim, fundamental, porque você não pode ser mais do mesmo. Você não pode ser Maria vai com as outras, você não pode ser mais um na multidão. Se você for mais um na multidão, se você faz igual todo mundo faz, e daí? Por que as pessoas têm que estar com você? Por que elas têm que te seguir? O que você faz que é diferente de todo mundo? Às vezes é a forma de falar, às vezes é a sua forma de abordar determinado assunto, como você acolhe. Então, assim, tem formas. E esse é o teu diferencial, entende? Então, esse é o seu único estilo, o seu estilo único de atender, a sua abordagem.
e até mesmo a sua história. Por isso que eu falo que a sua história, primeiro ponto, que é o que mais não tem como ninguém copiar, né? Porque ela é sua, ela é única. Então, você ter uma história pessoal que pode conectar com o teu público, você ter uma narrativa, você criar essa narrativa, não inventada, mas de fato construir essa narrativa e ter conexões e pontos de conexões com o teu cliente é fundamental. Isso cria conexão com o teu público, isso cria conexão forte. Então, por exemplo, eu sou mãe, né, sou esposa, sou médica, pediatra, então não tem nada mais, eu falo próximo, né, de você conectar com o teu público materno-infantil, por exemplo, do que a maternidade, né? Então, o fato de eu ser mãe, de eu viver os perrengues, de eu passar o dia a dia, eu sei como é com aquela mulher também que está passando pela mesma coisa, e isso gera conexão com o meu público, gera identificação imediata. E aí isso faz com que as pessoas se identifiquem. Então, por exemplo, quando eu estou falando de amamentação, eu vou contar um pouco a minha história, eu vou trazer como que eu tive também as mesmas dificuldades que as pessoas tiveram, e como isso ajudou a construir também a minha autoridade com mais empatia e identificação, conexão com as mães. Então, isso é fundamental, trouxe os 3 passos. Agora, além disso, você precisa ter presença online, certo? Você precisa ter uma presença online forte, sólida e congruente, ou seja, você tem que ser coerente mesmo e congruente. Então, isso significa o quê? Você tem, então, as redes sociais são a sua vitrine e elas precisam mostrar quem você é e como que você resolve esses problemas. Poxa, eu sou uma mãe pediatra que traz orientações para o dia a dia, que descomplica a vida das mães, que traz facilidades, né? Então, por exemplo, vamos fazer um passo a passo para você ter uma presença sólida. Você fala, nossa, doutora Kelly, você está há 10 anos com isso, trabalhando para você o arroz com feijão, para mim é um bicho de 7 cabeças. Então, vamos começar do zero. Primeiro, eu quero que você escolha uma plataforma principal. Então, a maioria das pessoas começa pelo Instagram, porque em tese é mais fácil e tal. Você pode escolher YouTube, você pode escolher podcast, TikTok, enfim, como você achar melhor. Depois eu vou te falar, invista em vídeos, fotos de alta qualidade. Poxa, mas eu não tenho uma câmera profissional. Gente, hoje com o iPhone, aqui ó, iPhone você tem vídeos, áudios de altíssima qualidade. Então, você não precisa mais do que isso, tá? Então, depois você vai criar conteúdos que eduquem, conteúdos relevantes para o teu público, o que teu público deseja. No Empower Med, a gente mapeia a persona, no detalhe, qual que é a tua persona high ticket, qual que é o passo a passo, o que você precisa fazer para ter sucesso, né? E por fim, você precisa ser acessível para as pessoas, mas também manter o tom profissional. Então, poxa, enquanto eu estou falando como médica, como pediatra, um determinado assunto, de repente o assunto, né? E dependendo do assunto, ele é mais sério, eu vou lá ter um tom de voz, vou ter uma forma de falar. Quando eu estiver falando como mãe, com as minhas filhas, sabe assim, trazendo um pouco mais o meu dia a dia, essa coisa de conexão, é um outro tom de voz. Ah, mas são pessoas diferentes? Não, é a mesma, mas assim, momentos diferentes, né? É o que eu quero passar, né? Então, por exemplo, você pode ser uma médica que compartilha, por exemplo, casos clínicos, que compartilha conteúdos seus do dia a dia, se você tem filho, ou por exemplo, se você trabalha com alta performance, longevidade, beleza, você vai mostrar você se maquiando, o seu skincare, se você é dermato, por exemplo, você tem o seu ritual de skincare todo dia, poxa, posta o seu ritual de skincare todo dia. Se você trabalha com longevidade, com exercício e tudo, você vai postar lá, poxa, na academia, tal, mais um dia, refeição, poxa, refeição saudável aqui, tarará. É isso que as pessoas querem ver. As pessoas, você trabalha com emagrecimento, elas querem ver teu prato, eu tô sendo bem sincera, elas querem ver você fazendo exercício e você indicando lá os tratamentos que você indica normalmente no consultório. Isso vai gerar desejo pelo quê? Para consumir o que você vende. Mesma coisa, pediatria, mesma coisa, outras áreas, tá, gente? Pensa no básico, a gente quer fazer um negócio, meu Deus, mirabolante, quando na verdade o básico bem feito funciona, é o arroz com feijão. As pessoas querem ver isso, elas querem o arroz com feijão, certo? Bom,
Gente, isso aqui foi mais do que uma aula, sério. Assim, no Magiclex eu entro no detalhe, falo sobre criação de conteúdos, tipos de conteúdo que existem. A gente destrincha mais a parte de branding, na parte de arquétipos. Nem falei de arquétipos hoje, não é o momento, é mais inicial. Mas foi incrível. Aqui é conteúdo denso, é conteúdo profundo para vocês. A gente trouxe, então, eu trouxe como você pode construir relevância e autoridade como médica. E eu espero mesmo que você tenha entendido que mais do que técnica, você precisa de posicionamento. Eu sei que médico ele não vai ter problema de estudar, de fazer mais uma pós, um curso, mas ele tem dificuldade nessa parte. Então começa a pensar que o seu posicionamento, seu branding, ele é tão importante quanto aquilo que você já tem de conteúdo técnico que você carrega, que eu sei que é maravilhoso. E eu quero te fazer um convite. Eu quero que você reflita hoje, poxa, como você está sendo percebida? A forma como as pessoas te enxergam é a forma como você gostaria de ser vista? Você acha que tem algo que pode melhorar? Você tem algo que percebe que existe um ruído de comunicação? Que, poxa, eu queria transmitir mais essa minha mensagem e eu não estou conseguindo, eu não sei como. Se você está com dificuldade de identificar isso, se você precisa de ajuda para estruturar esses processos, é o que nós fazemos também na Mentoria EmpowerMed. Fica o meu convite de você conhecer, de você participar aqui desse movimento mesmo, para você transformar a sua carreira. E agora me conta também nos comentários como que você vai implementar isso a partir de hoje, como que você vai romper com a tua carreira, como que você vai mudar aí teu brain e começar a pensar em próximos passos para realmente entregar tudo que você tem para oferecer, mostrar tudo que você é para as pessoas. E na próxima aula, fazendo um spoilerzinho aqui, um pequeno spoiler, a gente vai falar sobre branding sensorial e emocional. Gente, isso aqui é ouro no pote. Literalmente, ouro no pote. Eu vou falar como que vocês podem criar uma conexão tão forte com seus pacientes que eles jamais te esquecerão. Então, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal para a gente ter mais conteúdos aqui para você. E se você faz parte do Magiclex, essa aula vai ficar salva ali para você, tá bom? Beijos e até o próximo Magiclex.